Sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 26 até o versículo 45. Quantos acharam? Leiamos a palavra. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás, e darás luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Espírito do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e este está no 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse-lhe então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém. Temos aqui um texto bastante conhecido, que normalmente nós lemos no Natal, sobre a divulgação, sobre o anúncio do nascimento de Jesus. E aqui, irmãos, retrata uma história extremamente rica do chamado de Deus para uma tarefa especial para Maria. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava imaginando quão grande foi o peso que Maria teve que carregar desse grande chamado que ela teve. Maria, possivelmente, ela tinha entre 14 a 16 anos. Era a idade que, naquela época, as mulheres já casavam e já ficavam grávidas. Era muito jovem, muito nova. Naquela época não havia o conceito de adolescência. Você era criança e depois passava, no caso da mulher, ali já no período que passava a ser fértil, já passava a ser uma mulher disponível para o casamento. E o homem, a partir mais ou menos dos 12 anos, também passava a ser um adulto. Então, era uma transição muito radical, da infância para a vida adulta. E era o caso de Maria. Maria estava ali já noiva, já estava chamada para o casamento com José. José possivelmente era mais velho. E Maria, muito jovem, recebe esse anúncio do anjo Gabriel. A Bíblia só fala do anjo Gabriel aqui nos Evangelhos e lá no livro de Daniel. E o anjo Gabriel está relacionado a um anúncio escatológico sobre o fim dos tempos, lá no livro de Daniel.
E aqui ele anuncia o nascimento do Messias, que de alguma forma inaugura o final dos tempos. Nós vivemos já esse final dos tempos, os últimos dias, que foi inaugurado com o nascimento de Cristo, com a primeira vinda de Cristo, e que vai se encerrar com a sua segunda vinda. E Gabriel dá esse grande anúncio, esse grande chamado a Maria, e diz o texto que, versículo 28, que entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Essa frase, mais à frente, vai ser repetida e vai ser novamente falada por Isabel. Isso é um ponto interessante, irmãos, porque Deus, além de chamar a Maria, ele foi preparando o coração de Maria aos poucos, porque a tarefa dela era muito pesada. Era extremamente pesada, não só pelo fato de ser mãe muito jovem, mas porque ela corria um risco muito grande de ser difamada. Ela, afinal, ficou grávida antes do casamento. E quem que ia acreditar que a gravidez dela foi fruto de uma intervenção divina? É claro que todo mundo ia rir da cara dela, ninguém ia acreditar, o próprio José não estava acreditando, o próprio José já estava disposto a ir embora, só não foi embora porque houve também a intervenção ali do anjo para que ele não fosse embora. Então, uma pessoa, se hoje não é fácil ser mãe solteira, se hoje não é fácil a pessoa carregar esse estigma, imagine naquela época, numa sociedade onde se valorizava muito a figura da honra. Tudo que você tinha era o seu nome. Então, se você caísse em desgraça na relação ao seu nome, se algo manchasse a sua reputação, a sua vida estava acabada para todo sempre. E é tão interessante como isso foi um peso para Maria, que se a gente vai para o Evangelho segundo Mateus, você vai ver que lá em Mateus há uma relação da parentela de Jesus na genealogia, e só 4 mulheres são citadas. A primeira é Tamar, depois Raabe, depois Ruth e depois Batseba, que não é nem mencionada pelo nome, ela é mencionada como a mulher de Urias. O que é interessante é que essa menção às mulheres da família e da árvore genealógica de Jesus, se você observar bem, todas elas foram mulheres que de alguma forma tiveram que lidar com uma questão de reputação. Tamar, que fez algo horrível de enganar o próprio sogro para se deitar com ele mais errado ainda, ele próprio reconhece isso, mas ela fez algo muito atrevido para a época, aliás, para qualquer época, né? Mas algo que escandalizou a família. Se você pega Raabe era prostituta. Se você pega Ruth, era uma moabita, viúva, mas estrangeira, que no seu passado havia adorado outros deuses e teve ali que, de alguma forma, se apresentar para Boaz de uma maneira até um tanto agressiva, para que Boaz a tomasse como esposa. E você tem Batseba, aquela mulher que caiu em adultério com Davi. Então, se você olhar as mulheres que, de alguma forma, estão na lista da família de Jesus, são mulheres com uma reputação não muito boa. E elas estão nessa lista para mostrar o poder da graça de Deus. O quanto que Deus não olha para o nosso passado a partir do momento que Ele efetua em nossa vida a operação da graça, a operação do seu perdão, a operação daquilo que Ele põe na nossa vida como transformação vinda do Espírito Santo. Só que Maria, diferente delas, não tinha nenhum problema. O único problema dela é que, ao receber essa missão de Deus, a reputação dela ia para o fundo do poço. Ela é uma mulher que ia sofrer bastante com a má fama. Então Deus intervém, Deus vai ao socorro de Maria e vai e usa o anjo para dizer: olha, Maria, você tem essa missão, mas você é uma mulher bendita. Você é a mais bendita entre as mulheres. Você é uma mulher agraciada pelo Senhor. Então, de alguma forma, Deus foi fortalecendo o coração dela para enfrentar essa grande batalha que ia ser mãe numa situação como essa, ainda tendo
a situação da sua virgindade. E aí diz o texto que o anjo fala: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus viu graça na sua vida, Deus viu o favor dele na sua vida. E Deus foi então concedendo essa segurança para Maria. E essa segurança foi fortalecendo aquela jovem. E ela vai ouvindo aquilo da parte do anjo, e ela mesmo diz ao anjo no versículo 34, como se fará isto, visto que não conheço o varão? Ela estava ainda pensando como que ia acontecer isso, já que ela ainda não era casada. E aí o anjo responde a ela: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa linguagem aqui, essa linguagem que está no versículo 35, ela é muito interessante porque ela lembra o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Se você lembrar lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou que vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui, irmãos, de alguma forma, olha que interessante, Maria estava ali como se fosse uma espécie de cenáculo, onde a presença de Deus ia se manifestar, e vem sobre ela o Espírito Santo, derramado sobre ela, descendo sobre ela, e diz que a virtude do Espírito, a virtude do próprio Deus, a cobriu com a sua sombra. É como se fosse, de alguma forma, aqui uma pequena manifestação do Pentecostes. Porque é o derramamento e o poder do Espírito que é derramado sobre ela que gera aquela criança. Que gera aquela criança em seu ventre. E é aquela criança que vai ser, é claro, o próprio Cristo, aquele que vai anunciar as boas novas, aquele que vai anunciar o reino de Deus. Então eu vejo esse paralelo, quando eu vejo o versículo 35, é muito lindo de ver como a operação do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, ele sempre acontece para que uma obra possa ser possível de ser feita. Se você observar o padrão que há ali em Atos, toda a operação do Espírito Santo não foi para a igreja meramente se alegrar, meramente ficar de alguma forma assim entusiasmada. Inclusive essa palavra é uma palavra que tem uma origem muito rica. Se você vai na origem da palavra entusiasmo, é a ideia de um homem cheio de Deus. Né? Só que o poder do Espírito Santo não é meramente para trazer essa alegria de culto, que é boa. É muito bom a gente estar num culto, onde a gente sente uma forte presença do Senhor, onde a gente é quebrantado, onde a gente sai daquele espaço cheio de lágrimas, né? É muito bom, é excelente. Mas o derramamento do Espírito Santo não tem como principal propósito meramente deixar o povo alegre. Ele tem um propósito de levar a igreja a efetuar uma missão. Então a igreja recebeu o derramamento do Espírito em Atos 2 para ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Assim como Maria recebeu ali a sombra do Espírito para ficar grávida do Messias, do Filho de Deus, e para que a partir daquele ventre ela pudesse dar à luz ao próprio Jesus. Então havia um propósito missionário aí. De alguma forma ela estava carregando um missionário em seu ventre, que é gerado pela sombra do Espírito Santo. E diz o versículo 37 que o próprio anjo mostra isso a ela: olha, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, Maria, porque você está grávida, muito jovem e virgem. Assim como a sua prima, Isabel, que é uma mulher que já passou da idade de ter filhos, uma mulher estéril que também está grávida. E ela está grávida já há 6 meses. O anjo anuncia isso para ela, ela não sabia, irmãos. Naquela época, não custa lembrar, não havia meios de comunicação, não havia celular, não havia nada disso. Elas moravam a uma distância considerável. Ela não sabia que Isabel estava grávida.
Então o anjo anuncia isso a ela. Então nós temos um milagre, e é interessante você observar o paralelo aqui. Duas mulheres que não podiam ter filhos, uma porque era virgem e outra porque era estéril, uma muito jovem, outra já mais velha, as duas parentes, mas que tem uma relação entre elas bem interessante. Deus une essas duas mulheres nesse mesmo propósito de trazer a mensagem do Evangelho por meio delas. E aí Maria, ouvindo tudo isso do anjo, ouvindo todas essas palavras, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, versículo 38, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Mas o anjo, ele tinha falado para que ela procurasse Isabel, para que ela fosse atrás de Isabel. E esse encontro é maravilhoso, é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Versículo 39 diz que naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas. Veja como o coração de Maria era um coração de serva. Ela de fato estava empenhada em fazer o propósito de Deus de uma maneira muito, muito bonita. Ela estava ali empenhada em trabalhar em conformidade com a vontade de Deus. E ela foi apressada, cumprindo ali a palavra do anjo, em busca da sua prima mais velha. E diz que ela foi às montanhas, apressada, a uma cidade de Judá. Os estudiosos da Bíblia dizem que essa viagem durava mais ou menos 4 dias, então era uma viagem bem longa. E diz o texto que ela entrou na casa de Zacarias. Lembrando que Zacarias, o esposo de Isabel, era sacerdote. Ele também havia recebido a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel havia dito para Zacarias que ele seria pai de um menino chamado João Batista, que esse menino seria chamado para uma missão especial, como precursor do Messias, que esse menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. É isso que o anjo fala a Zacarias. Mas Zacarias, mesmo diante de uma imagem poderosa como essa, ele estava diante de um anjo, ele não acreditou muito nessa história. Afinal, ele estava velho, a mulher dele também já tinha passado da idade. Ele ficou um tanto incrédulo diante disso. E aí ele foi punido pelo anjo com a mudez. Ele ficou mudo. E diz o texto bíblico que então Maria vai à casa desse casal de Zacarias e Isabel. Isabel já estava grávida de 6 meses. E diz o texto no versículo 40 que quando ela entrou na casa de Zacarias, ela saudou a Isabel. Ela fala alguma coisa, possivelmente ela falou shalom, que era a saudação típica daquela época, né? A paz esteja convosco. Ela chegou ali saudando a Isabel. E diz o texto que, e aconteceu o que? Versículo 41. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria. Veja só, irmãos. Quem ouviu a saudação de Maria foi Isabel. Mas, naquele momento, diz o texto, a criancinha saltou no seu ventre. Isso aqui é um momento que a criancinha é cheia do Espírito Santo. A criancinha aqui é João Batista. Ele é cheio do Espírito Santo. Diz o texto que ele salta no ventre. A palavra original no grego aqui dá a ideia de um pulo muito alto. A ideia assim que foi aquele salto bem poderoso na barriga da mãe. Ele começou ali a agir como uma espécie de profeta, já se alegrando, já celebrando o fato de que ele estava diante de Jesus. Porque no ventre de Maria, ainda que fosse um ventre muito pequeno, ela ainda estava no primeiro mês da sua gravidez, ali já estava Jesus Cristo naquela barriga. E aí João Batista ele se alegra, ele celebra aqui enquanto bebê. E diz o texto, irmãos, que não só ele, Isabel também foi cheia do Espírito Santo. A mãe também foi cheia do Espírito. E diz o versículo 42 que ela exclamou com grande voz. No texto original, essa ideia de exclamou com grande voz é literalmente, ela gritou. Ela foi cheia do Espírito Santo e ela falou bem alto. Então, nesse momento que ela abre a boca, cheia do Espírito Santo,
Ela fala o seguinte: bendita és tu entre as mulheres. A mesma palavra do anjo Gabriel. A mesma palavra que serve para fortalecer a fé de Maria. Imagine, irmãos, volto a repetir, o turbilhão que estava na cabeça daquela jovem, carregando já uma criança numa situação muito delicada. A reputação dela estava em jogo. Ela estava correndo risco de ser rejeitada por toda a família, pelo vilarejo, pela cidade. Ela quase foi deixada pelo seu noivo. E essa menina, ela ouve primeiramente de um anjo: bendita és tu entre as mulheres. Que é uma palavra lá do Antigo Testamento falada a Jael, lá no livro de Juízes. Jael, bendita és tu entre as mulheres. Porque Jael foi uma mulher que batalhou pelo povo de Israel. Ela foi uma guerreira que derrotou os inimigos e deixou ali, por meio do seu trabalho, que Israel vencesse. Essa mulher aqui não era agora uma comandante de exércitos, não era uma pessoa que estava à frente de uma batalha, de uma guerra, mas ela estava à frente de abrir ali o seu ventre futuramente para dar à luz a uma criança, que é Jesus Cristo. E ela ouve essa palavra. E o mais interessante, irmãos, é o fato que Isabel, cheia do Espírito Santo, ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Outro detalhe aqui: Isabel não sabia que Maria estava grávida. Não sabia. Então, nesse momento aqui, Isabel foi usada como uma profetisa. Ela foi cheia do Espírito Santo. Ela levantou a voz bem alto. E ela falou: Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Deus revelou a Isabel que Maria estava grávida. Isso me lembra, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar do propósito da profecia. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 14, que a profecia, ela tem a função de edificar, consolar e encorajar. Nas nossas versões, nós normalmente usamos a Almeida, tá a palavra exortar. Mas o exortar aí não tem o sentido de brigar, de discutir, de corrigir com agressividade. Não. A palavra exortar ali no original tem o sentido de encorajamento. Então, a profecia cumpre todas essas tarefas aqui, porque consola Maria, encoraja Maria e de alguma forma fortalece a fé dela, porque por 2 vezes ela está ouvindo, e agora ela está ouvindo da boca da sua prima, que não sabia de nada, não estava sabendo de nenhuma notícia sobre ela. Ela chegou ali de surpresa na casa de sua prima, e a prima dela, só de ouvir a saudação, se alegra no Espírito, fica cheia do Espírito e diz isso: bendito é o fruto do teu ventre. Confirma as palavras do anjo Gabriel. Porque eu fico até imaginando que Maria, ela poderia estar passando na cabeça dela que ela estava louca, que ela estava alucinando, que ela estava vendo coisa que não devia. Afinal, que maluquice é essa que está acontecendo na minha vida? Nunca se deitou com um homem, está grávida, de repente vem um anjo, uma luz branca, fala que ela está grávida do Messias e diz para ela procurar sua prima. Ela vai e chega lá, a prima confirma tudo usada pelo Espírito Santo. E ela continua: e de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Olha só, a revelação para Isabel foi uma revelação muito profunda, irmãos. Não foi meramente: Maria, você está grávida de um profeta qualquer. Não. Ela é a mãe do meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, irmãos, quebra uma ideia de hierarquia. Porque assim, quem devia honra aqui era Maria. Maria era jovem, como eu falei para vocês, hoje seria chamada de adolescente. Maria era muito jovem. O seu filho em seu ventre era mais novo do que João Batista, 6 meses mais jovem. Então, o que se esperava é que uma mulher mais jovem honrasse a mulher mais velha. Quando eu vou
na casa de um mais velho, eu vou lá para honrá-lo, para exaltá-lo, ainda mais naquela cultura cheia de estruturas hierárquicas. Mas Deus usa aqui essa mulher mais velha para dizer que Maria, você é a mãe do meu Senhor. Inverte inclusive os papéis. Inverte inclusive essa ordem. E ela diz assim, versículo 44, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então há essa inversão. Isabel passa a honrar Maria, passa a honrar o filho que está em seu ventre. Isso mostra como que quando Deus opera, aquilo que a gente espera, inclusive de normalidade, né? Deus quebra a normalidade. Deus quebra protocolo, irmãos. Deus quebra. Quando Deus quer fazer a sua obra, Ele quebra. Ah, mas fulano tá no caminho ali da consagração. O outro chegou agora. Deus inverte a ordem. Porque a obra é dele. A obra é do Senhor. Ah, fulano se converteu há pouco tempo, já está sendo usado em pregação, em ensino. E eu estou aqui há tanto tempo, fazendo aqui a obra, e nada acontece. Porque a ordem, o tempo, quem dá é Deus. O dom, quem dá é Deus. E Deus é soberano, irmãos. Deus é tão soberano que Ele não vai nos explicar por que deu a alguém mais talento do que a outro. Ele simplesmente quer que a gente faça a nossa parte. Lembre-se da parábola dos talentos. Você tem ali um homem que recebe 5 talentos, outro que recebe 2, outro que recebe 1. Por que um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1? A parábola não explica. A parábola não diz que o que recebeu 5 era mais capaz, que era amigo do chefe. Não. Mas ele recebeu 5 talentos. E ele multiplicou e transformou aquilo em 10. O que recebeu 2, transformou em 4. Mas o que recebeu 1, enterrou. E esse é chamado de servo mau e infiel. Porque se esperava dele que ele multiplicasse aquele talento que ele recebeu. Mas muitas vezes a gente fica isso na cabeça, Senhor, eu acho que o Senhor só chamou para a obra quem tem ali acesso ao microfone, quem prega, quem canta, quem é missionário, quem é pastor. Então eu não vou fazer nada. E Deus chamando para você fazer alguma coisa. Veja que a grande missão de Maria, irmãos e irmãs, a grande missão de Maria não foi ser pregadora. Não há nenhum texto da Bíblia dizendo que Maria foi pregadora. Não há nenhum texto da Bíblia dizendo que Maria foi missionária. Ou muito menos que ela foi uma apóstola. Né? Nem sei se existe essa palavra no português. Ou que ela foi uma bispa, que essa não existe, eu tenho certeza. O feminino de bispo é episcopisa, para vocês terem ideia. Em nenhum texto diz que ela foi uma episcopisa ou uma pastora. A grande missão de Maria foi ser mãe. Mãe do Messias. A sua maior obra foi essa. Foi ser uma mulher justa, uma mulher humilde, uma mulher que reconheceu ali o seu papel como mãe do seu Senhor, e ela fez esse papel como deveria. Então, muitas vezes a gente está esperando um papel muito especial e não valorizando o papel que Deus tem nos dado. E tem muito ministério na igreja, irmãos. A igreja, ela é um corpo. Essa analogia é usada o tempo todo pelo apóstolo Paulo. A igreja é um corpo. A igreja, como corpo, não pode funcionar pela metade. Não pode funcionar só pela cabeça. A igreja tem que funcionar como um todo. Infelizmente, não é a realidade da maioria das igrejas. Já tem estatísticas que indicam o seguinte, que só 10%, veja só 10% dos membros de uma igreja, em média, colaboram com aquela igreja. Se envolvem com a atividade daquela igreja. Algumas mais, outras menos, mas em média 10% só que colabora. Pessoas que estão ali ajudando de alguma forma.
Você imagine um corpo que só funciona 10%. Onde ele estaria nesse momento? Estaria exatamente no lugar mais grave de UTI, de um hospital. Um corpo à beira da morte. Então nós, como igreja, temos que olhar esses exemplos da Bíblia e ver, poxa, que missão essas pessoas tiveram? Porque missão não é só falar a multidões, a grandes pessoas, a grandes personalidades. É isso aqui, a missão de Maria foi ser mãe, a missão de Isabel foi ser mãe também. E foi uma missão que para Isabel veio já bem tarde na vida dela. Ela já nem esperava, nem tinha mais esperança de ser mãe. Maria, nascendo ali num vilarejo bem pequeno, num lugar distante, longe do centro, Maria também não esperava muita coisa da vida dela não, irmãos. Era uma mulher muito pobre, de uma família muito pobre. Era tão pobre que quando Jesus nasce, eles vão apresentar Jesus no templo, eles oferecem ali um pássaro, porque a lei dizia que tinha que oferecer um cordeiro. Mas se a família fosse muito, muito, muito pobre, ela podia oferecer um pássaro. De tamanha pobreza, era aquele tipo de família que vivia e trabalhava para comer, literalmente. E essa mulher é usada poderosamente, Isabel também é usada poderosamente. E nós vemos isso que a Bíblia tem, aqui a descrição de muitas tarefas que nós podemos exercer. E continuando nessa toada, irmãos, eu quero ler com vocês em Romanos, capítulo 12, para você ver só algumas tarefas que Deus pode estar te chamando nessa noite. Ou na verdade Ele já te chamou há um bom tempo, Ele só está te lembrando nessa noite coisas que você pode fazer pela sua igreja. Glória a Deus. Capítulo 12. A partir do versículo 3. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Primeira recomendação do apóstolo Paulo. Deus vai te dar um dom. Ele já te deu um dom. Algum dom Ele te deu. A pessoa que conhece o Evangelho já recebe do Senhor algum tipo de dom. Mas Paulo diz o seguinte: olha, não queira saber mais do que convém saber. Ou seja, não vá, em outras palavras, não vá além daquilo que Deus te chamou. É isso. Porque assim, tem os dois extremos. Tem o sujeito que recebe um talento e enterra e está errado. E tem o sujeito que recebe um talento e acha que tem 2 talentos. E acha que tem 3 talentos. Mas Deus só deu um talento para ele. E está errado também. Aí Paulo está dizendo, olha, não vá além daquilo que convém. Ele continua. Mas que saiba com temperança. Ou seja, tenha equilíbrio naquilo que Deus te chamou. Tenha bastante equilíbrio. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha a imagem, irmãos. A imagem aqui é literalmente como se fosse uma imagem de uma separação de uma bacia ou pequenas bacias de farinha. Deus te deu uma porção, ó. Você tem uma porção aqui. Uma porção para você, uma porção para você, uma porção para você. Não vá além dessa porção. Saiba que tipo de porção Deus te deu. O tamanho da porção que Deus te deu. Ah, Deus, mas o Senhor deu uma porção grande para o irmão fulano de tal e a minha porção é pequena. O ministério dele é grande, o meu ministério ninguém vê. Bom, Deus tem uma coisa para falar para você que é o seguinte: a igreja não é uma democracia que Deus vai colocar todo mundo igual. A igreja é um corpo. E corpo tem membro diferente mesmo. O corpo tem um membro grande, como um braço, mas tem um membro pequeno como um olho, que é extremamente importante também, apesar de ser menor. E aí ele continua. Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Em outras palavras, olha, no conjunto, nós somos um corpo,
Mas individualmente eu tenho que ter a consciência que eu estou para servir a esse corpo. Ou seja, eu não posso viver de alguma forma esperando que o corpo funcione e eu individualmente não funcione. Porque não existe um corpo funcional com um membro que não seja funcional. Se um membro falhar, esse corpo, no seu todo, já não vai ser um corpo perfeito. É isso que Paulo quer chamar a atenção. Não adianta, eu estou numa igreja que é bem sadia, uma igreja que as pessoas fazem e faz acontecer, e tem muitos ministérios, e tem muita obra, então eu não preciso fazer nada. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, não, essa igreja ela nunca vai ser totalmente funcional se individualmente um membro do corpo não for. Então a ideia é que todo o corpo se envolva. Aí Paulo continua, de modo que, versículo 6, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Veja como ele enfatiza isso, olha, segundo a graça, segundo a porção que Deus te deu. Ou seja, não saia dessa trilha, né? Não saia disso. Todo irmão aqui que é velho na fé, que já tem muito tempo de crente, já se deparou com, em algum momento, um irmão que não tinha talento para uma determinada função, mas ele achava que tinha, né? Não tinha talento para cantar, mas achava que era cantor, né? Não tinha talento para pregar, mas achava que era pregador. E você sabe o quanto que a igreja sofre com esse tipo de pessoa. Porque toma tempo, porque uma outra pessoa poderia estar alimentando aquela comunidade e aquela pessoa está ali tomando um espaço que não é dela, que Deus não chamou ela para aquilo. E aí Paulo diz, né, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Eu acho interessante esse detalhe que Paulo também traz. Se eu vou profetizar, seja segundo a medida da fé. Em outras palavras, isso também eu já vi acontecer. A pessoa, Deus deu a ela uma profecia, conteúdo X. Aí a pessoa se anima, né? Puxa, aí digamos aqui que Deus me usa para trazer ao Alvino uma profecia, eu vejo que ele está emocionado, está chorando. Opa, essa palavra falou mesmo com ele, né? Aí eu começo a me animar, aí eu solto mais uma, mas Deus só tinha me dado uma. Deus só me deu uma, só foi a primeira. A segunda, a terceira, a quarta já é da carne. Já é fruto dessa empolgação. Aí Paulo diz, olha, se é profecia, seja segundo a medida da fé que Deus te deu. Foi uma, foi duas? Fique nela, né? Não fica aquela coisa assim, monopolizando o culto só com a sua profecia. Uma vez eu fui num casamento, que era um culto, né? E eu contei, teve 14 profecias por uma única pessoa, né? Até para mim teve uma também. Sobrou assim para todo mundo. É claro que tem alguma coisa errada, né? 14 profecias em um culto de casamento ainda, né? Que era um culto mais curto. Aí eu fiquei imaginando, nessa igreja, um culto normal, quantas profecias deve ter, né? No mínimo 28. E aí Paulo diz, se é ministério, seja em ministrar. Ou seja, se você foi chamado ao ministério, no sentido de ministrar aqui é o cuidado, né? Faça isso, é o seu chamado. Se ensinar, haja dedicação ao ensino, faça isso da melhor forma. O que exorta, aqui o exortar, o mesmo sentido lá que eu falei, que é do encorajador, se você foi chamado a encorajar as pessoas, use esse dom em encorajar. Eu tenho chamado a encorajar, não é para eu estar agredindo, não. O que reparte, faça-o com liberalidade. Então veja quantos dons Deus pode dar a você. Porque quando a gente pensa em dom, a gente só pensa em profecia e em línguas, que são dons. Mas tem muitos outros dons que Deus dá. Tem esse dom aqui que a gente pouco fala, que é o dom do repartir. Alguém que Deus dá mais condições materiais, não é para você se fechar em si, não. É para que você seja alguém que faça ali do seu recurso uma pessoa generosa. E faça com liberalidade, como diz o texto.
Ou seja, alguém que vai ser usado por Deus para ajudar mais do que outras pessoas ajudam. O que preside com cuidado. Agora observe bem isso aqui, irmãos. Observe esse ponto. Você tem na igreja duas pessoas. Uma que Deus vai dar o dom da liberalidade, o dom do repartir, e outro que Deus vai dar o dom do presidir, que em outras palavras é o dom da administração. Parece contraditório. Por quê? Aquele que tem o dom do repartir é aquele irmão que qualquer necessitado que aparecer na igreja, ele vai querer dar uma cesta básica. Ele vai querer ajudar. O irmão com o dom da administração vai dizer, opa, calma aí, vamos fazer as contas aqui. Esse sujeito está precisando mesmo? Ou ele quer só tirar da gente? Veja que é o próprio Deus que coloca essas duas pessoas para que a igreja tenha um equilíbrio. Porque se a igreja só tem gente liberal, no sentido financeiro aqui, ela vai à falência, rapidamente. Se a igreja só tem uma pessoa só com cabeça de administração, vai ser uma igreja mesquinha, que não ajuda ninguém. Aí Deus põe os dois ali, para ter equilíbrio. Né? Da mesma forma que você vê em Atos, que diz que havia atuação em Atos de mestres e profetas. São duas figuras, irmãos, que muitas vezes entram em choque. Mas que a igreja precisa dos dois. Porque o mestre é um sujeito que pensa muito, que vai analisar as coisas, que vai analisar o sermão que andam pregando, para ver se é isso mesmo, se está de acordo com a Bíblia, se foi feita uma boa interpretação. O profeta é o sujeito direto, né? Fala assim, com aquela autoridade e tal, não pensa muito antes de falar. Uma igreja com muito profeta tende a ser uma igreja infantil, tende a ser uma igreja levada a todo o ventre de doutrina. Uma igreja que só tem mestre tem uma doutrina muito correta, tem um pensamento muito abalizado, mas também não avança, mas também não cresce, mas também não produz nada. Então a igreja precisa desses dois. Veja a beleza que é o corpo de Cristo. Deus não quer, irmãos, uniformidade. Glória a Deus. Deus não quer uniformidade, que todo mundo seja igualzinho, não. Deus quer usar a sua personalidade, o seu jeito de ser, para que você use a sua personalidade, a sua educação, a sua forma de ser, para contribuir com a igreja, com essa diversidade. É para isso, irmãos. E é por isso que eu, por exemplo, o meu ministério é mais ensino. Você nunca vai convidar o Gutierrez para pregar e aí vai estar gritando, pulando. Não, nunca. Você nunca vai ver isso. Sou batizado no Espírito Santo, falo em línguas, tudo isso, graças a Deus. Mas morria de medo de ser batizado no Espírito Santo e sair pulando na igreja. Quando Deus me batizou no Espírito Santo, eu estava de joelho fiquei. Né? Não saí da minha posição. Então, até Deus respeitou a minha personalidade nesse sentido, né? Fui batizado no Espírito Santo, senti fortemente a presença do Senhor, mas em momento algum quis me derrubar, sei lá, ou ficar pulando no meio da igreja. Tem outras pessoas que não. Na hora que ela sente a presença do Senhor, né, sai da frente, né, que aí vem uma pessoa um tanto descontrolada. Porque, e se você observar, essas pessoas, a personalidade dela é assim. É aquela pessoa que fala alto, chega assim, né? O lugar, você já sabe, a irmã fulana de tal está chegando. Lá na porta, a irmã fulana. Você pode ver, essas pessoas, quando são usadas pelo Espírito Santo, elas também expressam a sua personalidade. Não é que um é mais espiritual do que o outro, não é que um é mais equilibrado do que o outro, é uma questão de personalidade. Ambos são usados pelo Espírito Santo, mas cada um vai sendo usado da forma que é. E aí Paulo ele vai dizendo o seguinte: o que exorta, use em exortar; o que reparte, faça com generosidade, liberalidade; o que preside, com cuidado; o que tem que administrar, tem que fazer com cuidado; e o que exercita misericórdia, com alegria. Então a igreja vai se encaixando nessas peças. Eu vejo isso na vida de Maria, eu vejo isso na vida de Isabel. A ideia ali, irmãos e irmãs, não era
de concorrência, não era como de Sara e Agar, mas sim de duas mulheres que viam na vida uma da outra o agir de Deus, um agir de Deus complementar, porque Isabel estava dando à luz aquele precursor do Messias. Então não há a ideia ali de concorrência, não há a ideia ali de uma batalha, a ideia assim de eu sei o meu papel, eu sei o meu lugar, eu sei onde Deus está me chamando. E Maria também tinha essa consciência. Isabel e Maria tinham exatamente essa consciência. Maria não se tornou líder na igreja primitiva, né? Muita gente poderia pensar assim, né? Puxa, eu sou a mãe de Jesus, me respeitem, né? Eu quero um cargo aí. Não. Você nunca mais depois ouve falar de Maria. A sua última menção é no Pentecostes, onde os 120 estavam ali, ela inclusive, mas não há depois nenhuma menção a ela. Da mesma forma Isabel, né? Isabel sequer possivelmente sobreviveu à época do Pentecostes, muito provavelmente morreu antes, mas cada uma ali cumpriu exatamente aquilo que se esperava delas. Então vamos ficar no nosso lugar, mas vamos ficar no nosso lugar produzindo algo, irmãos. A igreja tem muitas funções a exercer. Estava lendo um relato, um livro interessante falando da realidade da igreja dos Estados Unidos. Um pastor fez uma pesquisa perguntando a não crentes que foram visitar as igrejas e nunca mais voltaram. Aí perguntaram, por qual motivo vocês nunca mais voltaram, né? Aí a maioria, antes da pesquisa, a própria percepção dele é que as pessoas não voltavam por causa da pregação ou por causa do louvor. A maioria respondeu que não voltaram porque não se sentiram acolhidos, no sentido de que chegaram na igreja e não havia uma recepção, não havia uma pessoa para dizer, senta aqui, aqui é o seu lugar, seja bem-vindo. E realmente, irmãos, é a mesma coisa, gente. Se eu vou numa loja, estou ali interessado em comprar um produto e nenhum vendedor vem falar comigo, você vai embora e não volta mais, né? Se eu vou numa casa, a pessoa não oferece nem para eu sentar, eu não vou voltar mais. Não vou voltar mais. Então veja, um ministério que a gente não dá muito valor, né? Ninguém fica ansiando assim para ser a pessoa da recepção. Mas é um ministério que pode fazer a diferença entre uma conversão e uma não conversão. Porque tem uma coisa, um conceito na comunicação, que é ruído de comunicação. O pastor se preparou, está pregando uma pregação maravilhosa, mas a pessoa não crente chegou naquela igreja e não teve uma recepção, ela nem consegue prestar atenção na pregação, ela só está pensando, nossa, que lugar de mal acolhida. E aquilo vira um ruído. E é claro que Satanás vai usar essas coisas para atrapalhar. E, irmãos, lembra da parábola da semente. Aí vai colocando coisa ali para atrapalhar a frutificação da palavra. Veja como um ministério tão simples como esse pode fazer a diferença entre uma conversão e uma não conversão. Então, vemos aqui, estou trazendo essa reflexão, hoje é culto de ensino, culto de doutrina, é para a gente pensar, irmãos, na nossa atitude. Não espere, aqui tem uma igreja que tem a sua liderança, tem o seu pastor, mas não espere, irmãos, que a igreja só está na mão da liderança. Que a igreja só vai avançar, se mudar a liderança, ou se o líder mudar nisso e naquilo, conforme o que eu desejo. Não. Eu como igreja, eu como parte da igreja, eu sou chamado a ajudar num processo de melhoria. Eu como parte da igreja sou chamado a fazer algo pela diferença dessa igreja. Deus estabelece liderança para nos dar um direcionamento. Mas o papel de fazer alguma coisa pelo reino é um papel de cada um de nós. É o papel de, talvez você não seja pregador, talvez você não seja a pessoa que vai ser o presbítero da igreja, mas você pode ser o intercessor, mas você pode ser aquele que faz a visita nos hospitais, aquele que faz a visita nos presídios. Alguma coisa você pode fazer. Fato é que muitos desses ministérios não têm nenhuma visibilidade. Você não vai ser chamado em nenhuma conferência para falar
do seu papel de visitas em hospitais. Isso é bem verdade. Mas saiba que Deus está anotando tudo. Deus não esquece de nada. Deus não esquece de nada. Isso é mais importante do que receber glória dos homens. A gente não valoriza, né? A gente quer a glória humana. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser reconhecido? Mas o fato é que Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Quero aqui agradecer essa oportunidade, irmãos. Desejar que os irmãos tenham uma semana abençoada e que meditem nessa palavra. Que medite no seu papel como membro dessa igreja, como membro dessa comunidade, para que ela possa avançar com a sua colaboração e, é claro, sempre pelo direcionamento do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra de ensino, né? Uma palavra de boa instrução, e eu creio que todos os irmãos aqui têm dons, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele recomenda que nós temos